tarde, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Isaac Martins. Estou nessa tarde aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Você que está me vendo agora através das redes sociais, Deus tem uma palavra para o seu coração. E a palavra dessa tarde, para mim e para você, trata-se do perdão. Nós vamos falar sobre a questão do perdão. Algo que tem faltado, né? Algo que tem faltado na vida das pessoas, que tem faltado no seio da igreja. E Deus, ele me incomodou a falar nessa tarde sobre esse assunto, né? Então, eu queria que você acompanhasse comigo um texto da Bíblia que nós vamos aprender assim algo extraordinário da parte de Jesus Cristo, algo muito forte, né? É uma lição de Deus para mim e para você nessa tarde. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque Deus vai falar com você aí em nome de Jesus. O texto se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo de número 21. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia em Mateus 18, 21 e vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Né? Olha o que foi que Jesus ele disse depois que ele ouviu uma pergunta do seu discípulo, Pedro. Pedro simplesmente chegou para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus responde para ele: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Né? Quantas pessoas não têm a capacidade de liberar perdão para o seu próximo porque lhe feriu ou cometeu alguma coisa contra si apenas uma ou duas ou 3 vezes? Quantas pessoas não têm a capacidade, a humildade de chegar para essa pessoa e dizer assim: meu irmão, me perdoe, não leve em consideração nada do que eu fiz, em nome de Jesus me perdoe, porque eu preciso. Ou então a pessoa que cometeu algo chegar para a pessoa e pedir perdão, né? E nós temos aqui o maior exemplo da Bíblia, que é Jesus Cristo. Eu tenho vários exemplos aqui que, se eu quiser citar aqui nessa tarde para você entender melhor, eu citaria. Vou citar alguns aqui para que a gente possa entender melhor o que Deus está querendo tratar conosco nessa tarde. Veja o caso de Levi, publicano, né, que coletava impostos, estava ali sentado. Jesus passando, disse: ei, me segue. E ele, levantando, deixando tudo, seguiu a Jesus. E logo levou Jesus para sua casa e ali preparou um grande banquete, né? Preparou um grande banquete. Confira lá em Lucas capítulo 5, né? Você vai ver Lucas capítulo 5, versículo 27, a história de Levi. Como foi o encontro de Levi com Jesus? Levi era publicano, Levi era considerado pecador, né? Ele era aos olhos da sociedade, aos olhos do povo, Levi era corrupto, era ladrão. Então, quando Jesus chamou Levi, Levi se alegrou e seguiu a Jesus e preparou um grande banquete na sua casa para Jesus, a ponto dos fariseus, que pregavam a misericórdia, mas não viviam a misericórdia, que pregavam o amor, mas não viviam o amor, se escandalizaram com aquela ação de Jesus em sentar à mesa com Levi, publicano, pecador, e começaram a razoar no seu coração entre si com os discípulos de Jesus. E Jesus, entendendo aquela situação, Jesus Cristo disse: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Eu não vim para os justos, e sim para os pecadores. Então Jesus, não levando em consideração o pecado de Levi, o que ele havia feito, Jesus liberou ali o perdão. E aquele homem passou a seguir a Jesus e se tornou discípulo do Senhor. Né? Então o maior exemplo de alguém que liberou perdão é Jesus, irmão.
Jesus, né? Eu vou citar outro exemplo aqui para que a gente possa entender melhor o que Deus está querendo falar conosco nessa tarde. Veja Zaqueu, que também era publicano, que também era considerado um homem corrupto, pecador, coletor também de impostos, mas quando ele desejou ver Jesus, Jesus chegou até aquele homem e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus foi com Zaqueu até a sua casa, e a presença de Jesus, o Espírito Santo, trouxe um arrependimento no coração daquele homem. Então ele foi perdoado por Jesus por todas as práticas erradas que ele havia feito. Ele teve o perdão de Deus. Por isso, aquele homem se tornou uma pessoa melhor. Por isso, aquele homem se tornou outra pessoa. As pessoas que não têm capacidade de liberar perdão para o seu próximo, nunca muda. A pessoa que não tem a possibilidade de liberar a palavra de perdão, você veja que ela sempre vai viver rancorosa, com ódio de alguma coisa, nada para ela vai estar bom, sabe? Porque essa pessoa, ela não tem capacidade ou a humildade de perdoar o seu próximo. Então vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Jesus aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Então veja isso. Veja a luz da Bíblia que eu estou citando. Veja João capítulo 8, irmão. João capítulo 8 narra o texto de uma mulher que foi pega no próprio ato de adultério. E mandava a lei que as tais fossem apedrejadas até a morte. E os fariseus que pregavam amor, repito, e não viviam amor, que pregavam misericórdia e não eram misericordiosos, eles pegaram essa mulher e levaram até Jesus. Chegando lá, disseram: olha, mestre, essa aqui foi pega no próprio ato adulterando e nos manda a lei apedrejá-la. Diz o texto que Jesus se agachou no chão, riscou a terra, mas antes ele disse assim: aquele que não tem pecado entre vós, que atire a primeira pedra, seja o primeiro a tirar a primeira pedra contra ela. Problema, irmão, moral dessa história toda aí, é que nós somos cheios de defeitos, nós somos cheios de pecados, mas não temos a capacidade de nos perdoar diante de Deus, de pedir o perdão de Deus. É por isso a dificuldade de liberar perdão para o próximo. Jesus disse: olha, o que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra aí contra ela aí. E voltou a agachar-se no chão e começou a riscar na terra. Quando ele voltou, inclinou-se de volta, não tinha mais ninguém, tinha saído todos. Não ficou ninguém, só Jesus e a mulher. Jesus perguntou para aquela mulher: cadê teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Ela: não, Senhor. Aí Jesus: nem eu te condeno. Vá em paz, mas não peque mais. Então está aí o maior exemplo que nós temos na Bíblia, é Jesus Cristo, irmão. Tem pessoas que não têm essa humildade de liberar perdão para ninguém. É só nós olharmos à nossa volta. Alguém fez alguma coisa contra, pronto. Já é o suficiente para a pessoa desviar o caminho, para a pessoa não cumprimentar mais, né? Infelizmente, nós como cristãos, estamos na igreja exaltando o Senhor, louvando o Senhor, dizendo amém, lendo a Bíblia, dobrando o joelho para orar. A Bíblia fala até na questão da oração. Se eu vou dobrar meu joelho para orar e eu tenho alguma coisa contra o meu próximo, eu tenho que ir lá, me perdoar com ele para que Deus também possa me perdoar. Enfim, então, mas existe muita gente assim, no meio da igreja e fora da igreja. Mas nós que temos o Espírito de Deus, não podemos nos portar dessa maneira. Se eu tenho o Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem que ter essa humildade de liberar perdão para o seu próximo. Não importa o que ele fez ou deixou de fazer. O sentimento do Espírito Santo no nosso coração é quem vai falar mais alto. Essa é a palavra de Deus que eu tenho nessa tarde para a sua vida, para a nossa vida. E eu espero que o Espírito de Deus tenha falado com você, assim como falou comigo. Fica na paz, um abraço e a paz do Senhor Jesus.